mim que encerrou o vídeo. Ana, Bom dia! Olá! Hoje nossa live é sobre psicomotricidade, eu estou escrevendo aqui, e musicalização. E temos uma convidada, uma especialista. Ê! uhul! Olá! Agora vamos! Agora vamos. Espera Nossa, que agora eu tenho que mandar os links aqui de novo, que já me pediram que tinha caído. não sei o que aconteceu, gente. Me desculpem, retornem que a gente começa o papo de novo. Vamos começar tudo de novo, Então vai porque lá, manda o vai seu cair. aviãozinho, E que eu vai começo falando. falando e depois você fala e eu mando os meus aviõezinhos. Então, muito bom dia. Hoje a nossa live é sobre psicomotricidade e musicalização e a importância dessas duas especialidades na educação infantil, que vai dos 0 aos 5 ou 6 anos, né? Que é nessa idade que a criança está mais aberta aos aprendizados, às aquisições, às habilidades. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso e da importância dessa interdisciplinaridade. Uau! A importância de olhares de especialistas para desenvolver essas crianças mesmo, né? Então, o como desenvolver, o que desenvolver, quando desenvolver, respeitando cada criança, nesse caso, que a gente está falando da educação infantil, e as fases do desenvolvimento mesmo. E aí eu chamei a Tati, especialista, para a gente bater um papo muito legal. Tati, por favor, se apresente. Bom, eu sou a Tati e eu sou musicista, né? Eu sou formada em escola transversal, especialização em educação musical, em musicalização. E depois das minhas filhas, né, como eu gosto sempre de dizer, eu me apaixonei ainda mais, porque eu percebi o quanto a música vai além, né, de ser só um entretenimento, às vezes como as pessoas acham, né? A música é muito mais do que isso. E continuei estudando, pesquisando, e até trabalhando, né, utilizando com elas, pude perceber o quanto a musicalização é importante aí para o desenvolvimento. Então, eu sou apaixonada aí pelo desenvolvimento infantil, percebi o quanto a música realmente agrega, né? Tem um espaço há uns 13 anos, mais ou menos, onde a musicalização é bem forte, assim, desde bebês, né? Que a gente gosta sempre de falar, né, Ana, que tudo começa aí nos bebês, né? Ou até Então, antes, né, na barriga, porque desde a barriga, com o quão certeza. importante é a música, o contato, a conversa, né, que eles têm Sim. estudos que eles escutam sim, que eles sentem sim. Tudo desde a barriga, né? E quanto isso realmente faz toda a diferença, né? É muito importante. E aí, a música dentro da escola, comecei a trabalhar nas escolas, né, com a musicalização e percebi também o quanto as crianças, né, se beneficiam, o quanto é importante também, não só para elas se divertirem, né, mas para se desenvolverem, o quanto ajuda no estímulo. E aí, trabalhando dentro das escolas, né, pude perceber o quanto agregar a música, né, com as outras disciplinas é muito importante, né? Inclusive, falando da live passada que eu fiz com uma outra amiga, falando sobre a importância da musicalização, né? Sobre a importância da musicalização dentro da escola, né? Quais são os objetivos, como que a gente trabalha. E então foi bem bacana também, bem legal. Se quem quiser assistir, tá gravado. E aí, né, Ana, nós nos conhecemos na escola, começamos a trabalhar juntas, percebemos o quanto a música e a psicomotricidade, né, estão ligadas aí de uma certa forma. E o quanto é importante trabalhar juntos, sim, porque a gente aprende muito e quem se beneficia são as crianças, né? Porque aí elas conseguem juntar tudo aí e
né, ter esse desenvolvimento fortalecido, né, pelas disciplinas que são envolvidas aí. Exatamente. Você falou uma palavra muito legal, que elas aprendem se divertindo, né? Então, na Sim, psicomotricidade, eu brinco. E a gente já falou isso, né? Que brincar é coisa séria. Não é o é, brincar pelo brincar. Tem assim um. como na música, na Exato, musicalização é isso também. Tudo de forma muito lúdica, né? sim. E aí, assim, a gente, né, é tudo mais gostoso. Ah, conseguiram então, elas estavam meio perdendo o link. Tudo bem, É. Ed? Oi. Aqui. Legal. Agora acho que não vai A travar, Má, né? a Marcela também, ela vai adorar essa live. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da psicomotricidade, da diferença do meu trabalho na escola e do meu trabalho no particular, na individualidade, lá no consultório, na terapia psicomotora, né? Então, na escola, eu trabalho a educação psicomotora. Eu trabalho tudo em todo mundo. Como assim tudo, né? Todas as habilidades psicomotoras. Então, eu trabalho a tonicidade, o equilíbrio, noção de corpo, orientação espacial e temporal, lateralidade, praxia fina e praxia ampla. Cada uma dessas tem, né, o seu descrito e eu posso falar numa próxima, porque senão a gente vai tomar muito tempo e não é hoje o nosso objetivo. O nosso objetivo é essa interdisciplinaridade. Então, a gente se conheceu e se identificou com esse trabalho porque a gente estudou a criança. Então, cada fase da criança, a gente trabalha um âmbito ou uma capacidade. Só que eu não trabalho isoladamente, né? E para a criança, que é o nosso objetivo final, que isso fica mais benéfico. Então, assim, vamos. Adoro dar exemplos na prática, né? Vamos dar um exemplo de eu vou trabalhar equilíbrio. Se eu só falo para a criança andar em cima da linha, vai e volta. Ah, voltou. Me Ana? ligaram, desculpa. E aí trava a live. Ah, voltou. É, voltou, né? Gri, vê se voltou mesmo. Voltou, Voltou. acho que voltou. Gente, desculpa. Tem que ser uma. Eu acho que eu. Não, colocar no modo avião não vai ter internet, né? Não. A gente pesquisa isso melhor depois. Eu também acho que não. É, Mas até onde vocês escutaram do equilíbrio, vocês chegaram a escutar, eu dando o isso, exemplo? do É. equilíbrio, isso. Então, eu estava dando o exemplo do equilíbrio. Então, se eu só falar para uma criança andar em cima de uma linha, vai até lá e volta. Isso não se torna interessante, não se torna atrativo para a criança. Se eu colocar uma história, se eu colocar uma música, se eu colocar um ritmo, eu vou agregando conhecimentos e colocando caixinhas de experiências dentro da cabeça. Então, além de trabalhar o corpo, é aí que entra a nossa interdisciplinaridade. A gente põe a música, né? Assim como a Tati, assim como na musicalização. Conta um pouquinho, porque não é só cantar, né? A criança fica lá estática só cantando, né? Não, não. Então, na musicalização é bem isso mesmo. É aprender brincando sem perder os objetivos e tudo com algum objetivo. Então, pensa para um bebê, né? Como que a gente vai ensinar música para um bebê? Que eu acho que é a dúvida maior das pessoas, né? Elas sempre me perguntam, mas como é uma musicalização para bebês, né? Que eu acho que é onde tudo começa. E é dessa forma. Na escola,
também é diferente do particular, né? Então, eu vou dar os 2 exemplos que eu acho que é interessante. Vou começar. No particular, é um pouco mais tranquilo, porque as crianças estão acompanhadas, né? Então, elas vão ter lá o pai, a mãe ou algum acompanhante para fazer com ela. Porque ela precisa ter alguém ali para imitar, né? Porque a criança aprende muito por imitação. E não só isso, para dar os estímulos, para, como se diz, participar Conduzir? junto, né? Criar este vínculo também, né? Que eu falo que o brincar junto cria-se muito vínculo afetivo, né? Que eu acho que é importantíssimo nessa primeira infância. Então, independente de quem está com a criança, ter este vínculo é muito legal, porque a criança ela só aprende com quem ela confia, né? Então, até a gente, como professor, precisa ganhar essa confiança da criança. Então, na aula particular, eu consigo também trabalhar muitas coisas, né? Por conta do tempo também, que é diferente do tempo da escola. Então, tem essa diferença. Porém, os objetivos e as atividades são bem parecidas, né? Só que uma eu consigo explorar mais, porque eu tenho alguém para ajudar a explorar e alguém que vai aprender para continuar essa atividade em casa, que também é muito importante para o desenvolvimento. Já na escola, às vezes eu tenho uma sala com 15 bebês, né? 20 bebês, 10. Então, vai muito aí da opção de cada escola. Às vezes com 3 auxiliares no máximo, né? E que elas podem estar auxiliando, ajudando, mas não é um para um, né? Então, eu tenho que repensar essas atividades que eu faço, né? Que eu posso dirigir individualmente para o todo, né? E como que eu penso isso? Bom, tem atividades que eu faço um de cada vez, para eles sentirem, para eles aprenderem a esperar, para eles aprenderem, né? E também tem o tempo de cada atividade, enfim, mas eles são pequenos, então eu preciso trabalhar muito esse lúdico, né? Então eu quero trabalhar com instrumentos. Então eu pego um instrumento que eu sei que eles vão conseguir manusear, né? Então pensar em peso, cuidados, porque criança põe tudo muito na boca também. E só que mais do que ter este concreto é o visual, né? Então, gosto muito de trabalhar com o fantoche e cantando sempre, porque o cantar, né, para quem ouve, mesmo que não queira ouvir, ele vai ouvir, né? Então, mesmo que a criança esteja andando pelo ambiente, ela está ouvindo, né? Ela está absorvendo de uma certa forma. Porque tem criança que não vai ficar paradinha, sentadinha, mas ela está conseguindo assimilar tudo, né? Inclusive, nas aulas particulares, eu tenho pais que às vezes falam, nossa, em casa ele chega e faz tudo. E às vezes na aula não, mas por quê? Na aula ele está assimilando, ele está aprendendo, né? Ele está observando primeiro, para depois fazer. E na escola, então, esses estímulos são dados a eles de uma forma geral, porém pensando nisso mesmo, né? No que vai desenvolver em cada um, porque cada um tem o seu tempo também, né? Como a gente sempre falou, como você sempre fala, né? Nas lives, cada criança tem o seu tempo de entendimento, de aprendizado. Então tem essa diferença, mas que não vai deixar aí de ser em forma de brincadeira. E para os maiores, também, mesma coisa, né? Vamos brincar, eu quero aprender, eu quero ensinar. Eu sempre trabalho as propriedades do som na música, nesse início. O cantar, mesmo que a criança não cante, eu estou sempre cantando. Então, mesmo que eu queira falar de números, eu vou fazer com uma música. Então, eu vou trabalhar com. Que nem você falou, não é uma coisa só. Porque mesmo trabalhando com números, eu estou trabalhando a pulsação, né? Às vezes o ritmo, a coordenação, por exemplo, se eu trabalho com tambor, então eu estou trabalhando a coordenação motora, a atenção, porque geralmente eu uso pausas, e aí vamos contar, né? Então tem uma música que é muito legal, que é a música que vai de 1 a 10 ou de 1 a 5, se for muito pequenininho, que para e a criança bate a quantidade de números, né? E quando eles são muito pequenos, eu deixo mais livres para eles contarem. Quando são maiores, eu gosto de usar, mas eu faço a contagem. Por quê? Porque eu quero que eles sigam também o ritmo. Então, é um estímulo a mais. Então, eu vou trabalhar o forte, o fraco, né? E eu não preciso falar às vezes. Eu simplesmente faço.
e eles seguem. Quando são maiores, às vezes eu dou uma contextualizada para eles perceberem que, né, que aquilo aconteceu. E depois dos 6, 7 anos, geralmente eu faço primeiro e depois pergunto o que aconteceu, para ver se realmente eles entenderam. Então, assim, Assimilou. então é muito gostoso, porque eles se Muito. divertem e a atenção fica assim, né, focada, porque eles precisam responder ou eles precisam ter essa resposta imediata do ritmo, do som, do que eu estou pedindo. Então, tem toda essa parte aí do estímulo, da atenção, da concentração, que está sendo trabalhada, né, sem a criança nem ao menos, né, perceber, de uma forma lúdica, né? E a gente está trabalhando muitas coisas. E o forte, o fraco, a altura do som, né, que é as notas musicais, o movimento do ascendente, do descendente. Então, tudo isso com os objetos, né, que a gente até apresentou na outra live, para eles sentirem o movimento do som. E tudo isso também muito no corpo, né? Então, antes de até de usar instrumentos, né, objetos, eu gosto muito de fazer eles vivenciarem no corpo, que tem muito a ver com a psicomotricidade, que é tudo muito ligado ao corpo, né? Uhum. Então, pular, o movimento de pular, o movimento de rolar. Então, tudo está muito ali com a música. Só que, como até a gente falou outra vez, não é tão livre, né? Porque quando você põe a música, você estipula um certo... vamos pular dentro dessa pulsação. Mesmo que ela não consiga, isso é proposto, né? A gente tem essa proposta porque a música tem essa função mesmo, de você conseguir que ela seja feita no tempo, né? Naquele momento, que é o que vai estimular essa atenção, essa concentração para ela conseguir fazer o que está sendo proposto. Ai, que legal, que maravilhoso. Isso é muito, muito, muito importante para eles. A gente, a gente percebe, mas tem muita gente que não percebe tudo isso. Por isso a importância dessa nossa conversa, né? Desse nosso querer de divulgar para as pessoas e usar as redes sociais para isso. Você falou do particular e eu esqueci de falar dessa diferença. Eu falei do trabalho na escola, que trabalha todas aquelas habilidades que eu falei no comecinho. E tem um trabalho no particular, que eu não trabalho tudo, porque no particular é uma criança só. Eu faço os testes psicomotores e vejo qual é a dificuldade ou qual o buraco de aprendizado que ela tem, e é nesse que eu vou focar. Então, essa é a... específico, né, Ana? Exato, essa é a grande diferença. Né? Então, uma criança, por exemplo, chegou para mim, já chegou uma criança com... e ela tá com a letra feia e a escola encaminhou. Então, primeiro eu faço os testes para ver o porquê daquela letra feia, né? Porque a letra é o resultado, é o final de um desenvolvimento motor, né? A praxia fina, né? Tudo que é pegar com os dedos se torna fino. E aí eu vou ver qual é a dificuldade dessa criança e trabalhar em cima disso, e desenvolver ela em cima disso. O que na escola eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho a grande... Na escola eu digo na educação psicomotora, né? Eu tenho a grande oportunidade de trabalhar tudo com todo mundo. Então, assim, ela vai ser desenvolvida, mas não na especificidade. Não é que em uma ela perde e outra ela ganha, não tem nada de errado nisso. A criança é estimulada, mas com um olhar mais detalhado e mais específico, no consultório, na terapia psicomotora, é muito mais especializado na dificuldade da criança. Né? Isso é importante. Ô, Ana, e Oi. até lembrando, né, que na musicalização, muitas vezes, quando a gente, então, tem um pouco desse embasamento das outras, né, da psicomotricidade, ou mesmo do que é esperado, né, assim, do desenvolvimento, por isso que eu acho que é importante, até não só nós especialistas, mas os outros professores da educação infantil terem uma pequena noção, ou um pouco da noção do que é esperado em cada fase mesmo. Porque, assim, Maravilhoso. muitas vezes, na musicalização, eu consigo perceber alguns déficits, assim, sabe? Tipo, nossa, a coordenação dessa criança não está no nível legal para essa baqueta, ela pega estranho, e já faz um tempo, entendeu? Então, assim, é muito legal, e eu gosto muito, né? Eu falo que eu gosto muito desse olhar, assim, eu não olho a criança só como, ela vai ser uma artista, né?
é muito mais do que isso, né? É que nem eu te falei, a música, eu gosto muito de falar do desenvolvimento que a música proporciona e olhar, né, esse olhar fino. Muitas vezes eu percebi, às vezes, muitas coisas assim, a fala tá dentro do esperado, tá, mas vamos cantar, vamos tentar estimular isso, porque o canto e a fala, né? O canto vem antes da fala, né? Porque o balbuciar, toda aquela coisa do bebê é o cantar, né? Na verdade. E aí, a criança não entende alguns certos comandos, ela não consegue pular, entendeu? Então, eu acho que é muito legal, né? E eu aprendi muito com você, assim, também. Me enriqueceu até muito mais esse olhar. Algumas coisas eu já tinha, assim, né? Uma noção em mente pelos cursos, né? Que eu acabei fazendo, que eu gosto muito, da neurociência, da psicomotricidade, que está muito ligado com a música. Então, esse olhar é muito importante. E eu acho que os professores de educação infantil precisam ter esse olhar, né? Fino. Porque, às vezes, um detalhe, né? E a professora está todos os dias com a criança, né? A gente, às vezes, na escola, pega uma vez na semana e já consegue... Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar do vínculo. Porque a aprendizagem sem vínculo não há. E nós, como especialistas... e nós, como especialistas, aparecemos uma vez por semana. Esse vínculo comparado à polivalente, que aparece todos os dias e fica 4 horas com essa criança cada dia, é muito diferente. Então, assim, esse vínculo de uma vez por semana, em 50 minutos, ele precisa ser observado também. Assim, ele precisa ser observado pela escola, eu digo. Porque né, a gente não consegue em uma semana o que a professora polivalente consegue. Estou falando de vínculo. A baixinha acordou. Vem aqui. Então, e isso é muito importante, porque não há aprendizado sem vínculo. Isso. Né? A criança ela aprende quando ela confia, quando ela tem esse vínculo, né? Quando o vínculo é estabelecido. Então, antes da aprendizagem, tá batendo palma, meu. Vem aqui, meu amor. Antes da aprendizagem, há a criação de vínculo. Né? Então, como que é criado esse vínculo? É o olhar do especialista que vai ter. Não tem uma receita de bolo, né? Para isso. É a gente olhar o que a criança gosta, onde ela está sorrindo, e a gente vai costurando e caminhando até conquistar essa criança. E conseguimos. Não demora muito tempo. Assim, a gente só tem uma vez por semana, mas não demora tanto tempo. Graças a Deus, né? Porque a gente brinca, entendeu? A gente ensina brincando, né? Que, na verdade, os professores de educação infantil também, mas a responsabilidade dela no sentido de estar todos os dias ali, não que a gente não tenha essa responsabilidade, mas ela é cobrada, né? Ela é muito mais cobrada na... com relação a papel. Então, e aí eu queria falar sobre alinhar expectativas, né? Que a gente vai falar um pouquinho o que cada criança tem, as conquistas que cada criança tem, né? Onde é que ela já consegue pular, onde é que ela já consegue segurar de forma firme, porque antes do escrever, essa criança tem que fazer muita coisa. Né? E esse é o alinhar expectativas de educadores e de pais, de cuidadores. Ana, isso é muito importante, sabia? Porque assim, o que eu vejo de pai, né, de pais ansiosos pela alfabetização, esquecendo, entendeu? De tudo que vem antes, sabe? Então, assim, eu falo que esse assunto é muito. E a gente devia fazer uma live toda semana falando sobre isso. Exato. Para cada... E a gente pode ser repetitiva porque ninguém é obrigado a saber disso. Né? A gente estudou isso, mas tem pais e mães que são... advogados e não estudam o crescimento, que são da parte financeira, trabalham, não sei, em banco, ou são empresários e têm uma loja, eles não são obrigados no quarto dela. Ela saiu correndo, deixa aberto, por favor. A baixinha acordou, foi chamar o pai, saiu correndo. E ela vê que eu tô trabalhando bonitinha. Ela tá demais, gente, mas vamos voltar. Eles não são obrigados a saber isso, e cabe a nós abrir esse olhar carinhosamente. Porque, assim, eles, como adultos, já sabem ler e escrever.
Então, para alguns, ai, minha filha já está lendo, ou meu filho já está lendo com, sei lá, 4 anos, já está escrevendo. Não precisa disso, né? Não há essa necessidade dessa antecipação. Ai, mas por quê? Porque para começar, isso, gente, isso é na prática. Para a criança pegar no lápis, para a criança ter... Aí eu vou falar da parte, né, da psicomotricidade, da parte motora. Para a criança ter consciência corporal, equilíbrio, noção espacial de sentar em uma cadeira e se organizar em um caderno, ela precisa ter o macro antes. Ela precisa se entender no espaço grande, ela precisa pular corda, ela precisa andar de bicicleta, ela precisa correr, ela precisa escalar. Aí vamos chegar na mão. Antes de escrever, ela precisa amassar massinha, ela precisa fazer transferência de um copo para o outro, né, de líquido ou de brinquedos até, né, de um copo para o outro. Sabe como que eu faço isso? Só rapidinho. De brincar no banho, a Marina tem uma mamadeirinha e um copo. E assim, é muito legal porque a mamadeirinha é pequenininha, né? Então ela enche e ela fica passando de uma para o outro. Enquanto eu tô... Porque assim, eu não gosto de desperdiçar água também, não. Então, enquanto eu estou ensabando, enquanto eu estou fazendo assim, ela está brincando. E ela fica trocando. E eu acho barato. Porque ela, né, de uma certa forma, ela está brincando e está treinando tudo isso. Exatamente. Né? Gente... porque assim, eu não vou conseguir virar a câmera, mas eu vou tentar fazer aqui. Como que essa mão vai virar para pegar... Eu tô falando uma coisa muito simples. Virar para pegar o lápis no estojo para depois virar para escrever. Como são movimentos antes, movimentos amplos. A aprendizagem começa do grande, do macro, né? Então, assim, como que essa criança vai... abrir um zíper, abrir um botão, né? Ela tem que fazer isso antes de escrever, né? Ela tem que ter todas essas experiências. Então, pais, avós, tios, né? Todo mundo que não é da área de educação, ou até os da área de educação que ainda não tem esse conhecimento, às vezes estudantes, não tenha pressa. Né? A criança, ela com 4 anos, ela não precisa ler e escrever. Ela não precisa antecipar até com 5. Ela precisa desenhar, né? Ela precisa Sim. Ela precisa trabalhar as mãos, mas de outra forma, né? Exato. Trabalhar as letras em sequência para chegar a uma palavra, não há necessidade. Com 4, 5 anos. Né? E até aí, de 0 a 4, então, mais ainda. Então, a dica que eu dou, sempre dei, vou continuar dando, saia do papel. Sai do papel. Ai, temos uma pergunta, Tati? Ou uma... a Egli. Acho terrível fazer uma criança de 4 anos escrever no caderno pautado, no espaço tão apertado e ainda com piano, eu também. E existe isso, gente, mas cabe a nós, e ó, Egli, que legal, você compartilha esse vídeo depois para mais pessoas saberem disso. Com 4 anos, ela não precisa. Com 4 anos, ela quer trabalhar a letrinha? Eu trabalho letra também, na psicomotricidade, mas eu coloco a letra no chão com uma fita crepe, ou com uma corda, ela vai andar em cima, ela vai passar a mão, ela vai trabalhar no amplo, para depois chegar no fino. E olha quanta coisa ela está trabalhando, sensorial, né? O visual. Ô, Ana, e aí, você está falando tudo isso aqui e eu estou pensando, né? Claro, nas partes musicais que isso envolve. E olha como a música e a psicomotricidade se completam. Porque, assim, você está falando de toda essa parte do corpo, né? Que é o que envolve a psicomotricidade, né? Que é importantíssimo ter esse desenvolvimento. E olha que bacana quando a gente coloca a música, a gente trabalha o cognitivo, né? Porque a música vai exigir, além de toda essa parte aí do corporal, essa parte cognitiva, né? Porque ela estimula os 2 lados do cérebro, dependendo do que você está fazendo. Você está trabalhando a atenção dividida, né? Mesmo que a criança ainda não tenha todo esse domínio, mas e a música vai trabalhar muito essa parte auditiva, essa parte de seleção, né? Então, assim, olha como complementa. Então, é o corpo e a mente, né? De uma certa forma. Muito. A música, mesmo que eu trabalhe o corpo,
a mente tá... Porque assim, que nem que eu te falei, quando você coloca uma música para complementar, você está estimulando além, né? Porque aí, além dela estar fazendo toda essa parte corporal, ela ainda está tendo que pensar sobre aquilo. Então, a sinapse, pensa quantas sinapses não estão sendo feitas, né? Muito maravilhoso. E o que eu penso da musicalização e da música em si, ela tem um ritmo. E aí a gente voltando um pouquinho no escrever, a escrita também tem um ritmo, né? Tem uma organização. Aí a gente alinhando, né? Vamos voltar ao nosso tema da interdisciplinaridade. A escrita, ela tem um ritmo e ela tem um espaço para ser escrito. Porque eu não consigo, no meu caderno todo, escrever o meu nome. Ana. Não, eu preciso escrever num espaço menor. Então, tem uma questão, um âmbito psicomotor e tem o ritmo. Então, gente, olha que maravilhoso. Ô, Ana, e aí, outra coisa que é muito importante, que a gente estava falando dos professores e da importância de se ter especialistas, né? Porque, assim, por exemplo, eu acho muito importante as professoras de educação infantil usarem a música, né? Assim como o movimento, brincar, né? Fazer várias brincadeiras. Mas eu também vejo o cuidado que é preciso ter, né? Porque eu vejo que muitas professoras, ninguém é obrigada a cantar afinado. Igual você falou, não existe pai, entendeu? Obrigada a saber de tudo. Professor, mesma coisa. Mas as professoras também precisam... Eu tô dizendo isso por experiência, mas eu trabalhei uma vez numa escola e a professora, ela cantava muito mal, mas era muito. E assim, era melhor não fazer, entendeu? Eu digo, porque não é um preconceito, porque assim, gente, a gente está trabalhando com a audição. As crianças todas, elas nascem com o ouvido apuradíssimos e afinadas. É verdade, a gente perde muito tempo, sabia? E a gente precisa ter um cuidado com a nossa voz mesmo. Não é nem... A gente pode cantar, eu acho que é importante. Mas se você não tem segurança, coloca uma gravação, né? Porque eu acho que a gente tem que ter uma certa responsabilidade com quem está ouvindo. Não é porque é criança, eu vou colocar qualquer coisa, eu vou jogar qualquer coisa, né? Não, aí a responsabilidade dobra, porque vai ficar, entendeu? Vai ficar gravado. E pode, dependendo do que for fazer também, se você pega, né, você pode traumatizar, você pode estragar, né, uma criança. Ensinar errado. Isso. E aí, não é? É a mesma coisa, por exemplo, tem coisas que se a criança tenta toda vez errado, né, naquela coisa de sinceridade. Eu lembro até hoje, eu não esqueço. Toda vez que eu vejo uma criança sentada daquele jeito, eu arrumo, eu peço para ela arrumar. Mas antes eu não sabia, para mim estava normal, né? Então ela poderia sentar. Então, você vê como realmente eu acho que as informações precisam chegar. E a gente também precisa pesquisar. Outra coisa, né? Eu descobri que síndrome de Down é perigoso, por exemplo, da cambalhota, um exemplo, né? Então, assim, só um exemplo. Então, você vê, a gente corre riscos, não é? Não é tão simples assim. Então, por isso que a gente tem que dividir conhecimento. Isso, é isso que eu ia falar. Por isso que essa interdisciplinaridade é muito importante. Porque a gente aprende muito, como eu te falei. E aí a gente consegue dividir, né? Consegue agregar mais para as crianças nesse sentido. Então a gente aprende e consegue também complementar. Então, se as professoras, né, de educação infantil, elas conseguem trabalhar, por exemplo, nós, todos os especialistas com a professora, isso é muito rico, né? Porque eu também aprendo muito com as professoras, né? Eu lembro quando eu entrei na escola, nossa, a questão, né, da organização, da disciplina, de como passar as coisas. Então, cada um realmente vai complementar, cada um vai dar o que conhece. Então, sim, cada um na sua área, né? Exato, em conjunto, não tentar fazer o do outro. Isso, é isso que eu queria dizer. Porque, assim, é complicado. Às vezes tem escola que fala, eu não vou pôr uma professora de musicalização, a professora já faz. Mas faz como? Eu não vou pôr uma pessoa especialista em psicomotricidade. A professora já faz, eles pulam, eles rolam, eles, entendeu? Mas não é. Você me fez lembrar de uma professora numa escola. Você falou, né, sobre o cantar, que ela não cantava assim tão harmônico e corretamente, né, para as crianças. Tinha uma professora numa escola que eu trabalhei, que ela estava tentando acompanhar o ritmo da música. E o ritmo tava aqui, né? Aí ela ia na palma, tipo... fora de ritmo. Aí eu falava não, né?
Eu pensava que, gente, é melhor não fazer. Para! Entendeu? Vamos trabalhar esse ritmo nesse adulto. Porque assim, isso precisa. E mais uma vez repetindo, isso não é uma crítica, né, para não fazerem. Isso é uma forma de deixar claro que se a gente não tem segurança de alguma coisa, não fazemos. Vamos aprender primeiro, ter segurança, porque assim, o que eu vejo, e que eu fico muito indignada, é achar que criança não está entendendo, não está ligando, não pode tudo, entendeu? Porque o que eu vejo de profissionais fazendo qualquer coisa com criança, gente, é muito mais difícil. A criança, a responsabilidade é muito maior, né? Então, é a base de tudo. Como dizem, é mais importante que a faculdade, porque se você não tiver uma boa base, não sei nem se chega na faculdade, não é? Porque você vai ser um bom profissional lá na frente, porque... Exatamente, isso vai refletir na criança, na adolescência e no adulto. Vai sim. refletir. Ai, que legal, a Rô tá adorando nossas colocações. Ai, Eveline, minha prima entrou. Que legal, seja bem-vinda. Então, é assim... Pode falar. O que eu acho muito interessante, bacana, é que assim, né, as professoras, quando elas não têm uma professora consciente, elas pedem ajuda, né? E a gente tem o maior prazer de ajudar, porque a gente sabe que é por uma boa causa, né? Então, assim, eu tô sempre muito aberta a ajudar, muito aberta a colaborar, porque essas parcerias fortalecem, né? E não é feio, né? A gente pedir ajuda, não é feio falar, eu não sei sobre isso, você pode me ajudar, né? E isso vai... Do mesmo jeito que a gente faz isso. Isso, porque em primeiro lugar é o aluno, em primeiro lugar é a criança. Exatamente. Né? A gente não pode esquecer nunca disso, que é por quê, pra quem e pra quê, né? Eu levo essas 3 perguntas comigo sempre. Muito boas. Resumem muito bem. Do perguntar... do perguntar, né, do perguntar não, do dividir conhecimento, eu sempre arrumei a perna das crianças quando sentam em W. Você comentou isso e eu vou só exemplificar um pouco. Eu sempre arrumei. Tinha uma auxiliar na escola que a gente trabalhou, que eu saí de licença maternidade, quando eu voltei já arrumando a perna da criança. E ela comentou, eu sabia que quando você voltasse, você iria arrumar a perna das crianças. Mas por quê? Porque os outros profissionais não arrumam. Né? Aí eu fiz, ótima colocação. Porque eu sei a importância disso. Né? Mas então, ela deveria estar arrumando se ela sabia disso, não é? Ela não sabia o porquê. Então, assim, ela não me disse, mas, assim, às vezes ela pensava, é uma mania, é um costume. E aí eu expliquei pra ela. E aí tem um post aqui no meu Insta, se alguém quiser, pode ir lá. A minha filha senta assim, e lá tá explicando. Então, bem resumidamente, passar por essa posição não há problema nenhum. Permanecer por longos tempos. E quando a criança vai crescendo, sim, e no post tá explicando o porquê. Tá, então, e ela pedagoga, não sabia. Por quê? Quem é especialista da psicomotricidade, da motricidade? Quem é que estuda? Gente, a gente não consegue estudar tudo. A gente tem que dividir informações, né? Então, o que eu não sei, eu pergunto de música, eu pergunto para especialista como que a gente pode trabalhar. Quando a gente viu o nosso trabalho sendo complementar, e eu falei, nossa, é isso, mas vamos alinhar isso? O que eu posso usar? Então, assim, teve um ano que teve um ano, quando você entrou, acho que logo no ano seguinte, eu não sou muito boa com datas, mas quantas vezes eu me recorri a você com músicas de festa junina, de final do ano, qual colocar em qual momento, porque, assim, não é qualquer coisa a qualquer momento. Né? Eu lembro de um ano que a gente teve uma boa conversa. Se você quiser falar sobre isso, fica à vontade. Não, então, é porque você falou sobre isso, sobre festa, sobre essas coisas, né? É só um parênteses. Então, uma outra questão que eu acabo, às vezes, entrando em conflito, né, com as escolas, porque, assim, isso também é importante. Gente, a música, ela não é só música, né? Tem que ter uma função. Se é festa junina, vamos colocar músicas de festa junina, né? E é aquela coisa. Às vezes, a pessoa não sabe realmente aonde achar, o que escolher. Entendeu? Normal.
estamos aí para ajudar ou para pesquisar. Não sei. Outra coisa, criança não tem que ouvir música, entendeu? Que fala sobre coisas de adulto, né? Eu acho que assim, não é que ela não vai ouvir, porque tá aí, né? Vai acabar ouvindo, mas a gente não precisa pôr isso para ela, né? Porque já tá aí. Então, uma hora ela vai conhecer, ela vai ouvir. Não é também criar ela dentro de uma bolha, né? Mas não coloque, né? Não coloque, porque quando a gente coloca, a gente tá incentivando ela a ouvir aquilo, né? E então, assim, se a gente já não coloca, está aí, né? As pessoas ouvem, elas acabam gostando, porque não tem jeito, são ritmos que chamam mesmo a atenção, são ritmos corporais, enfim. Então, a escola também tem que ter essa responsabilidade, né? Porque a música ela é entretenimento, sim, mas ela é uma educação cultural, né? Pensa que bacana, né? Se fosse que nem até nos outros países, que a gente tivesse essa educação musical dentro da escola desde sempre. Nossa, não existia essas monte de coisas ruins que existe por aí, porque a gente teria um ouvido seletivo. E tem muita música boa, dançante. Muita música Sim. que dá para dançar, que dá para se divertir e que tem uma letra bacana, que tem uma história bacana, né? Basta a gente conhecer. Que também não dá, é uma infinidade. Por isso, mais uma vez, que tem os especialistas para ajudar, né? Exato, aí a Rosana comentou aqui, ó. Rosana é pedagoga, tem uma experiência linda, maravilhosa, e ela escreveu: e quantas vezes eu recorri ao conhecimento de vocês, como especialista, e sempre saí ganhando, pois meu trabalho ficava mais completo ainda. Então, olha que bacana essas visões nossas, de divisão de conhecimento. Não tem ninguém melhor que ninguém, gente. Né? Às vezes as pessoas têm um medo de recorrer, falar, eu não sei isso, mas eu não vou perguntar, porque senão eu vou... Imagina, não precisa disso. Eu acho que é rico, complementa, tem que mesmo, né? Que nem eu te falei, quantas vezes eu já aprendi com as professoras, sabe? Como trabalhar dentro da sala de aula, né? Porque assim, é diferente a gente trabalhar específico, né? E com uma sala cheia de crianças, não é tão simples assim quanto parece, né? Existe toda uma forma de organização que as professoras têm, que eu falo que eu aprendi muito, principalmente quando eu comecei a dar aula nas escolas. Eu observava muito. E a Rô é uma que eu me inspiro muito. Pela calma, muito. Pela forma com que ela fala com as crianças se prendem, ela não precisa gritar, ela não precisa, entendeu? É muito bacana isso. Então, né, eu divido da mesma coisa. Me espelhava muito nela, e assim, a dificuldade que eu tinha, né, de conduzir, ou desse olhar pedagógico que eu precisava, eu recorria a ela e algumas outras que eram muito parceiras e dividiam o conhecimento. Né? Elas conseguiam passar, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Acho que travou de novo. Voltou. Ela tinha travado. Eu estava falando que eu dividia também, eu também perguntava a Rosana, também uma amiga parceira, e ela passava o conhecimento dela como pedagoga, que eu não tinha esse conhecimento. Então, né? E ela escreveu também, o único objetivo é o benefício, o desenvolvimento e o crescimento do nosso aluno. Foi o que a gente falou desde o começo. Eu acho que quando a gente agrega, é isso. Quem se beneficia? A criança, o aluno. Exato. Então, essa é a importância da interdisciplinaridade. Né? Não dá para eu trabalhar sozinha, com o meu planejamento, sem conversar com ninguém. Eu não sei como eles estão se desenvolvendo na sua aula, na aula da polivalente, da pedagoga, porque isso tudo reflete. Tudo reflete. Como eles são na nossa aula, de se expressar, de cantar. Criança que canta gritando, né? Como que ela é para se concentrar, para ter a atenção na professora que está explicando dentro da sala de aula? Então, se ela canta gritando, e você como especialista pode falar muito mais, eu não vou falar disso, mas é um olhar meu, eu vou falar da parte da atenção, que é do motor. Essa criança, a professora está lá explicando na frente, na roda, eu gosto de ir mudando os lugares, né? Ela está explicando e essa criança, ela não está atenta. E como que eu vou trabalhar essa atenção? Na psicomotricidade
trabalha, desenvolve a atenção. E na música também, né? Se a criança canta gritando, como que ela vai pedir, perguntar alguma coisa? Isso. Não, mas é isso mesmo. Então, essas observações é muito importante, né? Então, assim, e é o exemplo também, né? Então, numa aula, ela vai começar a perceber, se o professor grita, ela vai gritar. Se o professor canta de uma maneira normal, porque isso é muito complexo, né? E, ó, é muito legal de comparar mesmo. Às vezes, a gente que trabalha em escolas, é nítido, né? Perceber o reflexo do professor, às vezes, no aluno mesmo, né? Porque é isso, é igual em casa, não é? A gente reflete... É isso que eu ia falar, exatamente. Eu tenho uma amiga que tem uma vizinha que fala que a mãe grita muito e a criança grita muito. Né? Então elas não conversam, elas gritam, porque é imitação, é espelho, é a convivência, é isso mesmo. Né? E tanto professor quanto em casa. Elisa, de 1 ano e... fez 8 meses ontem. De 1 ano e 8 meses, imita demais. Então, assim, somos exemplos. Como pais, tios, educadores, como tudo. E como professor, então, tá tudo ligado, né? E é isso que você falou também, é bacana. A Pietra, quando tinha uns 2 anos, assim, ela voltava da escola, ela reproduzia tudo. Mas, assim, de uma forma, ele brigava com as crianças e gritava, não sei o que. Depois eu encontrava a professora dela, vivia rouca. Aí eu entendi, entendeu? Porque... Aí eu, tá vendo? Claro, não é fácil, né? A gente sabe que de vez em quando você tem que falar um pouco mais alto. Mas eu acho que a gente aprende mesmo a lidar com elas, né? A modular também, né? Aprender a atenção de outra forma, né? Eu te perguntei também uma coisa particular, há uns bons anos atrás, porque eu também ficava rouca. Só que eu também dou aula de educação física. Então, aquele espaço amplo, né? E eu tendo que atingir a criança do outro lado da quadra, mas eu também precisava modular a minha voz. Então, não é o gritar, né? Então, mas é isso que eu ia te falar agora. O que acontece? A nossa voz falada é a que mais canta, né? Então, assim, e nós, assim, os professores no geral, ninguém aquece a voz antes de dar aula. Muito raro. E é muito importante. Eu, uma época, trabalhava em várias escolas. Eu também não, mas eu cantava o dia inteiro, né? Eu cantava. Então, a minha voz não descansava. E eu procurei até especialistas, tal, para ver se era um problema. De falar, não, era porque era cansaço, era estresse. Que é diferente de você gritar muito, né? Então, porque quando a gente fala, a gente usa a mesma região. Pensa, se você ficar raspando o seu dedo o tempo todo, não é? Vai dar um atrito. E a voz é a mesma coisa. Então, né, o ideal seria nós, professores, sempre aquecermos a voz antes e falar em regiões diferentes, sabia? Uma hora você fala aqui, uma hora você fala mais agudo. Só que assim, que professor que vai ficar fazendo isso? Vão achar que ele é louco, né? Mas essas foram as dicas que você deu e até de desaquecimento que eu anotei nas notas do meu celular e fiz por muito tempo. Porque quem estava se prejudicando era eu. E a qualidade da minha aula, não. Eu falava, peraí. E aí, eu já cheguei a escutar. Nossa, Ana, mas você grita muito. Não só eu, como vários professores de educação física já escutaram isso. A quadra é muito ampla, não tem como. Você tem que alcançar. O ideal é o microfone, né? Nesse caso. Porque a projeção da sua voz não tem como. A quadra é muito grande, né? Então na dinâmica da aula, muitas vezes eu conseguia reunir. Mas às vezes as crianças estavam, né, espalhadas na dinâmica da aula e eu não conseguia. Eu ia parar para voltar para... Não dava, né? Então, mas essas dicas foram muito boas. Então, e aí que é legal essas parcerias, né? Porque, você vê, tudo é muito útil, né? Tudo é muito utilizável aí, né? Dentro da sala de aula. Tati, estamos aos 10 minutos finais. Se você quiser fazer alguma consideração final, aí a gente chega ao nosso fim. Já? Passa tão rápido. Já, foi muito bom. Então, deixa eu começar agradecendo mais uma vez você aceitar esse convite. Mais uma vez, foi muito importante. Agregou muitas coisas. Eu adorei. Essa live vai ficar gravada. Agora eu aprendi a gravar. Né? Eu
Tá, não, te mando, a gente compartilha e vai cada vez mais. Eu falo hashtag vamos desenvolver essas crianças da melhor forma possível. Com certeza, e eu agradeço, né, o convite. Sabe que eu estou à disposição porque eu amo compartilhar as experiências, amo, né, estar envolvida e também sempre batendo aí nessa mesma tecla do quanto é importante a gente estimular, né, a gente saber como estimular, né, e assim, não é saber esse todo, é o mínimo mesmo. Se não sabe, a gente pergunta, né, eu também, você, né, a gente está sempre pesquisando cada vez mais para cada vez entender melhor, né? Nada como a prática, né? A vivência, porque eu acho que a teoria é muito bonita, mas eu acho que a prática, a vivência, né, é melhor do que tudo, os resultados visíveis, né? Então, isso que é muito, muito legal, muito interessante. E eu acho que é importante esse seu trabalho que você faz no particular, né, dessa psicomotricidade, que eu acho que muitas pessoas, às vezes, nem sabem que isso é possível, né? Então, precisa divulgar mesmo que existe esse trabalho de psicomotricidade fora, que é feito, né, no foco da criança, que é muito importante. E a musicalização, né, também, que eu acho que é muito bacana as pessoas entenderem o objetivo, entenderem por que ela interessante, né, o quanto ela ajuda no desenvolvimento e, né, nessas duas modalidades aí, nessas duas profissões, o quanto o brincar está envolvido, né, e quanto esse brincar contribui aí para tudo, né? Sim, é importante falar também que tem escolas que trabalham essa musicalização, mas que você tem um espaço e essa oportunidade de trabalhar com a família, né? Porque na escola a família não está. Então, o que vai beneficiar com o vínculo, com o afeto, a questão afetiva, é muito, muito legal. E desde bebezinho podem participar. Isso é legal, Ana. É uma coisa que eu também falo muito sempre, dentro das escolas e no meu espaço. Eu sempre faço vivências pais e filhos. Porque para os pequenos, eles estão ali, mas depois eles já fazem individualmente, sozinhos. E na escola, eles estão sem os pais. Então, essa vivência, né, até a gente trabalhou muito essa coisa do pais e filhos. É muito importante, porque às vezes o pai trabalha a semana inteira, a mãe trabalha a semana inteira. Então, tem um momento que a gente sabe que é complicado você parar, às vezes, de brincar. Então, assim, é importante, precisa ter, nem que seja 5 minutos, né, todo dia. Não importa a quantidade, eu acho que importa a qualidade. Qualidade. Eu fiz um post com tempo de qualidade, não é a quantidade de tempo, é qualidade. Você não precisa... E uma coisa que eu gosto muito de falar rapidamente, você não precisa ficar o dia inteiro dando atividades para o seu filho, né, para sua criança. Você precisa, sim, dar as pitadas de estímulo, porque é importante, mas tem que deixar ele muito livre, propiciar o ambiente para ele se desenvolver, né? E ter a criatividade de brincar com tampinha, né? Com plástico. Sim, porque o estímulo dado é conduzido, né? Então a gente conduz tanto com o material ou quanto a atividade toda, né? O começo, meio e fim. E depois é a assimilação e acomodação. Ela vai aprender fazendo. Isso. E sabe o que eu percebo muito? Assim, até mesmo pelas 3 que eu tenho aqui, que eu falo que a experiência, a vivência é tudo. Quando a gente propõe sempre muito estímulo, aprendi isso muito com a Pietra. As crianças dependem muito da gente para ter os estímulos também, sabia? Então, por isso que tem que dosar. Porque quando você toda hora está propondo alguma coisa, ela vai esperar, ela não vai sozinha procurar uma brincadeira, ela não vai criar sozinha. Porque ela espera de você, né? Isso, ela não vai saber lidar com o ócio dela. Quando ela crescer um pouquinho, ela vai se ver sem estímulo nenhum, não vai saber lidar com esse ócio. É isso mesmo. Então, esse tempo que a gente observa, né? Se precisar interferir, interfere, se for algo, né, que está fora dos padrões. Mas se não, é observar e deixar livre. Ela precisa saber criar com o nada, né? Com esse ócio. Isso. É da onde saem as melhores brincadeiras, as criatividades. Eu percebo isso na Marina, é a do meio, né? Então, a gente brinca, ela tem os estímulos das irmãs, mas ela tem os momentos que ela fica sozinha. E a gente tá ali, tá de olho. Mas ela tá brincando. Quanta criatividade essa criança não tem, entendeu?
Exato. E a Bianca também tem muita criatividade, assim. Só que ela às vezes espera um pouco mais da gente, sabe? Ela quer, às vezes, brincar com a gente. Que eu acho interessante, bacana, porque tem um vínculo bem forte. Mas precisa ter esse momento mesmo. A criança, ela tem que saber se virar, né? O ócio produtivo. Exato. Eu também tenho um post, me fez lembrar da Elisa brincando com os potes da cozinha. Ela fez uma engenharia, um castelo lá que eu não pus a mão. Eu só tava de olho. Isso, brinquedos não estruturados. É uma Exato, e foi a partir dela, ela foi equilibrando um, colocando outro. Tem também foto. Foi, assim, de uma riqueza que partiu dela. Isso é muito legal também. Ai, que bacana, Tati. Ai, que papo maravilhoso. Fala, pode falar. Nas escolas, isso precisa ser também, né? As crianças precisam brincar com folhas, com tampinhas, com galhos, com as coisas, né? Só que tem escola que, mas sucata, né? Ixi, não. Entendeu? Não, é a filha do meio. Não, e aí na escola eu era chamada de rainha da sucata, mas porque às vezes não viam a riqueza que eu via nesse material. Que eu ainda vejo, acredito. Você vai num parque, se você recolhe folhas. Gente, dá para fazer tanta coisa legal, a criatividade vai longe. E as escolas precisam ter isso também, esses não estruturados. Não é só o brinquedo pronto, né? Precisa ter essas coisas que a criança vai usar a criatividade, vai brincar em conjunto, porque uma faz uma coisa, a outra pode complementar. E dali, pensa, sai uma brincadeira coletiva com algo não estruturado e às vezes é linda, é uma escultura, gente. É maravilhoso. Maravilhoso, e ela vai levar esse aprendizado para a vida dela, ela vai saber trabalhar em conjunto, ela vai saber esperar, ela vai saber observar, ela vai ter atenção. Gente, isso beneficia demais. Ela deixem vai ter criatividade para sair dos imprevistos na vida, né? Isso que é fundamental. Sim, deixem também as crianças brincarem com materiais. Não precisamos de brinquedo Fisher-Price. Deixem as crianças brincarem com materiais reciclados, com galhos, com folhas, vocês podem ver que eles vão te mostrar muitas coisas. Mas é isso mesmo, Ana, amei, viu? Adorei. Ai, obrigada, Tati. A gente marca mais vezes. Precisando de mim, estou aqui. A live vai ficar gravada. Quem gostar, dá um curtir lá. Vou marcar a Tati. Beijo, bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Tati. Obrigada, mais uma vez, foi maravilhoso. Você é espetacular. Obrigada, Rô. A Rô, eu também sou também. Eu sou também a filha do meio. Você comentou a filha do meio, então. Mas aí, beijo, gente. Beijo. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.